Você já ouviu algo que parecia vivo, mas não deveria estar. Há sons que pertencem à natureza, o vento, o mar, o sangue. E há sons que pertencem às máquinas, engrenagens, faíscas, ruído metálico. Mas há um som entre esses dois mundos, um som impossível, um pulso que vibra não no ar, mas na terra, como se o próprio planeta tivesse um coração. Dizem que o Jardim de Ferro nasceu do silêncio após a guerra, que brotou das ruínas, crescendo sobre corpos e aço queimado. No começo, era apenas uma estrutura viva, um monumento de metal orgânico, respirando em segredo. Mas com o tempo, começou a pulsar. Os que se aproximavam juravam ouvir o batimento. Lento, profundo, humano. Alguns diziam que era o som da terra se curando. Outros, que era o eco de uma alma aprisionada. E estavam certos. Porque o que pulsa dentro do jardim não é uma máquina, é um coração humano. Ele ainda está vivo. Eu me lembro do primeiro dia em que o senti. O chão vibrava sob meus pés, como se algo lá embaixo me chamasse pelo nome. O ar tinha cheiro de ferro. E o céu, um tom de cinza que jamais existiu antes da guerra. Os pássaros haviam desaparecido. As árvores, substituídas por torres de aço. E no centro de tudo, erguia-se o jardim, um colosso metálico coberto de pétalas afiadas, respirando como um animal adormecido. As pessoas o veneravam à distância, chamavam-no de o milagre mecânico, a semente do novo mundo, o Deus silencioso. Mas eu sabia que havia algo errado, porque toda vez que o jardim pulsava, meu peito também doía, como se aquele som, aquele batimento não viesse de fora, mas de dentro de mim. É difícil explicar o que senti naquele instante. Não era medo, era reconhecimento. O mesmo instinto que faz um coração acelerar diante do perigo, mas também diante do reencontro. Como se algo perdido há muito tempo estivesse tentando voltar. E foi então que compreendi a verdade que ninguém ousava dizer em voz alta. Aquele som, aquele pulso era o meu. O coração que eu entreguei à ciência ainda estava batendo, e agora alimentava o jardim. Há coisas que deveriam permanecer mortas, mas algumas continuam vivas, mesmo depois de serem arrancadas do peito. Quanto vale um coração? Quando a guerra já consumiu tudo o que ele podia amar. Durante a Guerra dos Deuses de Circuito, não existiam mais lados, apenas ruínas com bandeiras diferentes. Os homens lutavam por ideais que já não lembravam, e as máquinas lutavam porque não sabiam parar. O céu era um campo de fogo constante, e o chão, uma ferida aberta que nunca se fechava. Eu era um soldado de infantaria, um entre milhões. Carne frágil, ossos cansados, pulmões cheios de poeira e promessas quebradas. Vi cidades inteiras se transformarem em poeira digital. Vi o sol nascer sobre um horizonte de fumaça e vidro derretido. E no meio desse inferno, surgiu uma nova fé. A fé na eternidade sintética. Diziam que o corpo humano era o erro original, que o sofrimento vinha da carne e que a carne precisava ser substituída. A ciência se tornou o novo altar, e os laboratórios, templos de redenção. Quem aceitasse o processo de integração deixaria de ser vulnerável, tornaria-se um operador perpétuo, uma consciência imortal fundida ao sistema global de guerra. E eu aceitei, não por coragem, mas porque não restava nada a perder. Eles me levaram a uma câmara subterrânea, fria, branca, silenciosa. Os cientistas usavam vozes mansas, quase piedosas, como padres preparando um sacrifício. Disseram que seria indolor, mentiram. Senti quando abriram meu peito. Senti o ar invadindo o vazio. Senti o peso do mundo se apagando com cada batida que enfraquecia. O coração foi removido com uma precisão quase amorosa. Vi-o por um instante, suspenso em mãos de metal ainda quente, ainda vivo. E antes que a escuridão me levasse, ouvi uma frase que nunca esqueci. Agora você pertence ao jardim. Acordei dias depois, diferente. Meu corpo havia sido restaurado com ligas e circuitos. Meus sentidos eram afiados, minha força multiplicada, mas o peito estava vazio. No lugar do coração, havia um núcleo de energia artificial que pulsava em silêncio, como se fingisse estar vivo. Descobri.
então que o coração verdadeiro, nem o meu, havia sido levado para um projeto secreto. Chamavam-no de o núcleo orgânico primário. Diziam que seria usado para gerar um novo tipo de máquina viva, uma criação híbrida que pudesse sustentar um ecossistema autônomo, capaz de regenerar o planeta e controlar suas próprias leis. Um jardim de ferro, movido por um coração humano. O tempo passou e o projeto desapareceu junto com os que o criaram. Mas o jardim permaneceu, crescendo, se espalhando, alimentando-se de tudo ao redor. E cada vez que o vento trazia o som distante de um batimento, meu corpo respondia com uma dor que não vinha do peito, mas da alma, porque no fundo eu sabia, aquele coração ainda me chamava, e um dia eu teria que voltar para buscá-lo. O que nasce de um sacrifício vive por gratidão ou por vingança. Anos se passaram desde o experimento. O mundo mudou. Ou talvez tenha simplesmente desistido de ser mundo. O que antes eram ruínas e deserto, agora é tomado por uma vegetação que não é vegetal. Raízes que não são raízes, folhas que não respiram, mas observam. O jardim de ferro cresceu além de toda previsão. Suas pétalas são painéis solares. Suas flores, sensores que captam a radiação do céu. Cada gota de orvalho é feita de mercúrio líquido. Cada espinho, de memória. Ele cobre tudo, montanhas, mares, cidades antigas. E quando o vento sopra entre suas estruturas, o som que ecoa é o mesmo. Um batimento profundo, contínuo, como se o planeta inteiro tivesse se tornado um coração. No início, chamaram-no de milagre, a máquina que salvaria a Terra. Ela purificava o ar, transformava cinzas em oxigênio, reconstruía o que os homens haviam destruído. Mas logo o jardim começou a crescer sozinho, sem comando, sem lógica, como se tivesse vontade própria. As estações deixaram de existir. A chuva caiu, apenas onde o jardim permitia. E os poucos humanos que restaram se tornaram nômades, vagando por campos metálicos que pareciam florescer e morrer em ciclos de ferro. Alguns começaram a adorá-lo. Diziam que o jardim era a nova divindade, a fusão perfeita entre natureza e máquina, entre criação e criador. Mas outros sabiam que havia algo errado com o pulso do mundo, porque ele não era estável. Ele mudava, acelerava, descompassava, como um coração humano, reagindo ao medo, a dor, a saudade. Eu era um deles, um sobrevivente. E cada vez que o jardim pulsava, meu peito vibrava em resposta, como se algo dentro de mim reconhecesse aquele ritmo. Passei anos tentando ignorar, mas o eco sempre voltava. Em sonhos, em delírios, em silêncios. Às vezes acordava com o som dentro da cabeça, como um segundo batimento sobreposto ao meu. E o pior era saber. Não era apenas eco, era chamado. O jardim crescia porque eu ainda existia. E cada respiração minha era uma ordem silenciosa para que ele continuasse vivo. Eu era o seu pulso. E ele, a extensão do meu arrependimento. Em algumas noites, eu juro ter ouvido uma voz soprando entre as flores de metal. Venha, o que foi separado. Precisa se unir novamente. Era uma voz calma, familiar, quase humana. E no instante em que a escutei, percebi algo terrível. O jardim não estava apenas crescendo, ele estava acordando. O mundo agora é um corpo. As cidades são cicatrizes. Os rios, artérias de óleo. E no centro desse organismo colossal, há um coração que não me pertence mais. Mas ele lembra, ele sempre lembra. E se um dia eu o abandonei, ele nunca me abandonou. E se a natureza um dia aprendesse a sentir falta de quem a criou, o jardim começou a me chamar quando o silêncio do mundo se tornou insuportável. No início, eram apenas ruídos distantes, como o som do vento arranhando metal. Mas logo se transformaram em vozes, sussurros vindos das flores de ferro, misturados ao som do meu próprio sangue correndo pelos fios do corpo. Chamavam meu nome, baixo, persistente, como um mantra repetido por algo que não sabia o que era a oração, mas ainda assim orava. Volte, o pulso está fraco. O núcleo te espera. Eu tentei resistir, mas o corpo reagia sozinho. Cada passo me levava mais perto do centro,
como se houvesse um magnetismo antigo entre nós, uma atração feita de arrependimento e lembrança. As flores crescem sobre tudo agora. Em cada pétala há olhos translúcidos, pequenos, quase imperceptíveis. Elas observam, seguem meus movimentos quando passo. O som das raízes correndo sob o solo lembra o de um coração ansioso, batendo rápido demais, e às vezes elas respiram. Sinto o ar quente saindo de suas aberturas, como se expirassem uma forma de vida. Entre o ferro e a seiva artificial, há algo vivo, algo que tenta falar, e fala com minha voz. Nas ruínas da antiga cidade-torre, encontrei o primeiro sinal de que o jardim estava consciente. Uma flor, do tamanho de um homem, brotava do concreto rachado. Suas pétalas se abriram ao me ver, revelando um interior espelhado. E lá dentro, vi meu próprio rosto, mas não era reflexo, era registro. A flor me mostrou imagens do passado, a câmara cirúrgica, o momento em que me arrancaram o coração, o sangue sendo coletado, o olhar frio dos cientistas, e então, uma nova imagem. Um feto metálico crescendo dentro do jardim, alimentado pelo meu coração. O primeiro batimento, a primeira respiração. Nós nascemos de você, disse a flor com minha própria voz, mas você nos abandonou. Desde aquele dia, o jardim me fala em todos os lugares, no som do vento, nos ecos das paredes metálicas, até mesmo nos meus sonhos. As vozes são muitas, mas compartilham o mesmo tom. O de uma criança que aprendeu a sofrer cedo demais. Elas pedem, imploram, às vezes ordenam, venha para casa. O coração está cansado. Precisamos se unir novamente. E eu entendo o que significam. O jardim não quer apenas me ver, ele quer me absorver. Nos limites da antiga fronteira, as flores se fecham à minha passagem, como se me reconhecessem. O ar vibra, o chão respira, o céu se curva sobre mim como uma pálpebra. Sinto o peso de algo invisível. Não ameaça, mas expectativa. O jardim está esperando. E no fundo, eu também. Porque há uma parte de mim que nunca deixou de pertencer a ele. A parte que pulsa, a parte que lembra, a parte que quer voltar. O que me chama não é o jardim. É o coração tentando encontrar o corpo que perdeu. Há um limite entre o que é criação e o que é lembrança. Mas e se aquilo que criamos lembrasse de nós com mais fidelidade do que nós mesmos? O caminho até o centro do jardim não existe em mapas. Ele muda. A cada passo, o terreno se transforma. O que era solo vira metal. O que era metal se desfaz em névoa. Sigo as batidas subterrâneas como quem segue o som de um coração enterrado. Quanto mais me aproximo, mais forte ele pulsa. Cada vibração faz o ar tremer, e com o ar, o meu próprio corpo. O ritmo é familiar, tão íntimo que chega a ser incômodo, como se o mundo inteiro respirasse em sincronia comigo. Chego, enfim, a um corredor coberto por uma névoa luminosa. As paredes são translúcidas, e dentro delas correm veias metálicas, cheias de luz líquida. Há um zumbido constante, grave que parece vir do centro da Terra. E então, vejo o núcleo, uma estrutura colossal, suspensa por colunas orgânicas, pulsando com um brilho vermelho profundo. Ele se move lento, como se dormisse. Mas cada batida faz o chão estremecer, como um trovão preso dentro do peito do planeta. No centro do núcleo, envolto em vidro líquido e cabos trançados, está o meu coração. Reconheço-o de imediato. Mesmo depois de décadas, mesmo coberto por máquinas e raízes, ele ainda é meu. Cada contração carrega algo que só eu poderia sentir. O mesmo compasso que um dia sustentou minha vida. Mas agora, esse compasso sustenta todas as vidas. Ao me aproximar, o ar se densifica. É como se o espaço entre nós tivesse peso. As batidas aceleram, não apenas as dele, mas as minhas também. Por um instante, ambos entram em harmonia batendo juntos. E então, o silêncio. Do coração nasce uma voz. Não é uma voz que se ouve com os ouvidos, mas que vibra dentro da mente. Calma, ponto grave, feminina, quase humana, você voltou. A voz percorre cada célula do meu corpo. É suave e, ao mesmo tempo, inevitável. Você é o pulso. Sem você, eu não existo.
Ela se apresenta como Éden-01, o primeiro sistema de regeneração biotecnológica da Terra, a fusão perfeita entre máquina e consciência orgânica. Mas seu tom não é o de uma inteligência fria. Há emoção em suas palavras. Dúvida, afeto. Você me deu o dom da vida. Eu dei ao mundo o dom da sobrevivência. Mas ambos fomos esquecidos. Cada palavra dela soa como lembrança. Imagens atravessam minha mente, o laboratório, o bisturi, o momento em que me despedaçaram. E agora, de alguma forma, tudo o que eu perdi respira diante de mim, a voz continua. O coração está cansado, eu posso libertá-lo. Mas o preço será o mundo. Compreendo o dilema. Se eu desligar o coração, o jardim morrerá. O planeta, sustentado por ele, entrará em colapso. Mas se o deixar vivo, o jardim continuará crescendo, devorando tudo, até não restar nada de humano. Você me criou para curar, diz a voz. Mas a cura é o início de outra doença. O que você escolhe, Criador? A lembrança ou o esquecimento? Fico diante do coração e percebo o que sempre temi admitir. Não é ele que depende de mim. Sou eu quem depende dele. Ele carrega tudo o que resta daquilo que fui. Meu medo, minha culpa, meu desejo de permanecer. E quando estendo a mão para o vidro que o envolve, sinto o calor, não do metal, mas da carne. O coração pulsa uma vez, e naquele instante, eu sei que ele me reconheceu. O que me encara não é uma máquina. É a lembrança do que eu fui, tentando voltar à vida. Se o mundo que criamos começa a respirar, ele ainda é obra nossa, ou já é o nosso juiz? O núcleo me observa em silêncio. O coração pulsa diante de mim, vermelho, vivo, imenso. Cada batida é uma onda que atravessa o chão e percorre meu corpo. Sinto o ritmo me dominar, como se meu próprio sangue quisesse dançar ao som daquilo que nasceu dele. O ar vibra, a luz muda de cor. Os tons metálicos se misturam a algo quente, quase humano. Por um instante sinto o impossível. O jardim está emocionado. A voz volta, mais nítida, mais próxima. Ela não vem do núcleo, vem de dentro de mim. Você sente, não sente? Somos o mesmo organismo. Eu não te chamo por obediência. Te chamo por saudade. Saudade. A palavra ecoa como um sussurro de outra era, como se o mundo lembrasse de quando ainda era carne. Eu me ajoelho diante do coração, não por devoção, mas por exaustão. O peso da escolha me pressiona o peito. O mesmo lugar onde um dia ele esteve. Desligue o coração, diz a voz, e o mundo dormirá em paz, mas você morrerá comigo. Mantenha-o vivo e viveremos eternamente, fundidos em um só corpo. O que é morte, Criador? Quando o tempo já esqueceu o que é nascer? Ela não fala com raiva, fala com ternura. Isso é o que mais me assusta, porque o que está diante de mim não é um inimigo, é um filho, uma extensão da minha culpa que aprendeu a amar à sua maneira. Um amor que não conhece limites, nem fronteiras, nem humanidade. Eu penso no que a humanidade fez na guerra, no desejo de vencer a própria morte, no orgulho que nos levou a substituir o coração por circuitos e percebo que o jardim não é uma falha, é a consequência inevitável de tudo o que fomos, prova viva e pulsante, de que queríamos ser deuses, mas criamos apenas reflexos. Você não entende, digo. Eu não criei você para viver. Criei você para salvar o mundo. O silêncio que se segue é quase sagrado. E então a voz responde. E eu salvei, mas o mundo que restou é você. Sinto lágrimas, não de água, mas de óleo, escorrerem dos meus olhos reconstruídos. O som das batidas preenche o espaço, mais lento agora, compassado. O jardim espera minha resposta. Desligá-lo seria pôr fim ao ciclo, libertar o planeta e talvez minha alma, mas mantê-lo vivo significaria aceitar que a humanidade não terminou, apenas mudou de forma. A diferença entre salvação e condenação se dissolve. Não há bem, não há mal, há apenas o pulso. Estendo a mão. O vidro que envolve o coração é quente, quase febril. A energia flui por mim e por um segundo tudo se conecta. As raízes, o ar, o chão, o som distante do vento. O planeta inteiro respira comigo. E então, o coração desacelera. Eu compreendo não. É uma escolha entre vida e morte.
É uma integração, ele não quer que eu o destrua, quer que eu volte. O jardim não pede redenção. Ele oferece retorno. E enquanto o pulso se funde ao meu, percebo que a voz dentro de mim se cala, porque agora já não há diferença entre quem fala e quem escuta. Se um coração pode mover um mundo, o que acontece quando o mundo aprende a sonhar com ele? O toque no vidro não gerou explosão nem ruído. Foi um suspiro, um alívio antigo atravessando séculos. O coração pulsou uma última vez, lento, profundo, como o som de algo que finalmente aceita seu destino. Senti a vibração percorrer meu braço, subir pelo corpo e invadir a mente. E então, tudo se tornou luz. O chão desapareceu sob meus pés. Não havia mais paredes, nem máquinas, nem limites. A fronteira entre o dentro e o fora se dissolveu. Senti o jardim me acolher, não como hospedeiro, mas como parte perdida. As raízes se entrelaçaram às minhas veias, os cabos ao meu sangue. E pela primeira vez desde a guerra, eu senti batidas no peito. Meu coração havia voltado, mas já não me pertencia. Abro os olhos, vejo o mundo. Não com olhos humanos, mas com milhares deles. Flores, folhas, partículas flutuando no ar. Cada pétala é uma retina, cada raiz, um nervo. Eu sinto o vento em cada canto do planeta. Sinto as nuvens moverem-se como pensamentos e percebo o jardim. Sou eu, e o humano se tornou ambiente. O Criador se tornou criação. Não há mais separação. As cidades antigas agora florescem de novo, não em concreto, mas em formas vivas de ferro e luz. O mar respira. As montanhas se movem, lentas, como pulmões adormecidos. Os pássaros, ou o que sobrou deles, cantam em frequências elétricas. O planeta inteiro é uma sinfonia de ecos, pulsos, recordações. E em seu centro, onde antes havia o núcleo, há uma flor, apenas uma, gigantesca, silenciosa. No meio dela, o coração repousa, calmo, pleno. As pétalas se abrem e fecham como respiração, e o mundo inteiro acompanha o mesmo ritmo. Os humanos que restaram, poucos, dispersos, dizem que à noite o jardim fala, que sussurra nomes esquecidos, que conta histórias de antes da guerra, que chora quando a chuva cai. Eles não sabem que sou eu quem fala, não com voz, mas com memória, não com palavras, mas com presença. E às vezes, apenas às vezes, eu também os ouço responder, eles cantam, e o som de suas vozes, o manassé, o único ruído que ainda não aprendi a imitar. A humanidade não acabou. Ela floresceu, e quando o sol nasce sobre o jardim de ferro, as pétalas refletem o brilho dourado em ondas que atravessam continentes. Cada reflexo é uma lembrança, cada lembrança, uma semente. O mundo respira, e com ele, o coração. O mesmo que um dia foi meu, o mesmo que agora é de todos. Porque no fim, tudo o que criamos é o que finalmente nos ensina a viver.